Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a diferença da administração direta e indireta. Você já até visualizou, mas você não soube, você não conseguiu ainda entender o que é administração direta ou indireta. Presta atenção aqui. A administração direta, deixa eu chamar aqui na caneta e no slide. Na administração direta, o que é a administração direta? Nada mais é do que a centralização. Então, olha aqui, o ente federativo, vamos supor, a União Federal, certo? A União Federal é um ente federativo. Ela possui personalidade jurídica. E ela fraciona as suas atribuições em centros menores, centros especializados em determinadas temáticas. Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Justiça. Aí aqui, o Ministério da Justiça, ele também pode fracionar suas atribuições em outros centros menores. Você vai lembrar aqui da Departamento de Polícia Federal, Departamento de Polícia Rodoviária Federal, Departamento dos Agentes Penitenciários, das Polícias Penais Federais agora, né? E assim vai. Aqui dentro da Polícia Federal você vai ter um órgão de pagamento, você vai ter um órgão responsável pelos recursos humanos. Essa estrutura ela vai se fracionando, sempre buscando especialização para exercer determinada tarefa do ente federativo. Essa estrutura toda aqui, que vai se ramificando a partir do ente federativo, deixa eu desenhar para você que fica fácil. Toda essa estrutura aqui que vai se ramificando, tendo aqui na cabeça o ente federativo, é a administração direta. E aqui é a definição que eu coloco. A administração direta é o próprio ente federativo, olha aqui, no nosso exemplo a União, mas União, Estados, Distrito Federal e municípios. Se for aqui o município, nós vamos falar da administração direta municipal, secretarias de saúde, educação, serviços públicos. A administração direta da União, a administração direta estadual, tudo parte da premissa da ramificação das atribuições do ente federativo. Então, olha a definição novamente. É o próprio ente federativo que, por meio da sua estrutura interna, olha aqui os órgãos, toda a sua estrutura interna que vai se ramificando pela desconcentração, executa diretamente determinadas atividades administrativas. Então, a administração direta ela é marcada pela centralização. Beleza? Centralização. Você não tem uma nova estrutura com personalidade jurídica. A administração direta é a ramificação das funções, das atribuições em centros menores dentro da própria estrutura do ente federativo. A administração direta. Você pode encontrar na prova a nomenclatura entes federativos ou entes políticos. As duas servem quando forem para mencionar esses indivíduos aqui. E a administração indireta? Bom, você já percebeu que lá na administração direta é toda a ramificação do ente federativo, certo? Então, o ente federativo cria suas secretarias, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança Pública, secretarias, ministérios. No âmbito federal, a nomenclatura do primeiro escalão dos órgãos, ministérios. Nos âmbitos municipais e estaduais, secretarias, são órgãos. Só que quando fura essa bolha, eu gosto de usar essa expressão fura a bolha. Quando fura essa bolha aqui da administração direta,
Quando o ente federativo necessita de uma nova estrutura, através da descentralização, essa nova estrutura, as entidades administrativas, essa nova estrutura forma a administração pública indireta. Pessoal, é só essa descentralização por outorga. Só a descentralização que tem por base a lei. Essa outra descentralização que você também estudou, descentralização por delegação, essa estrutura aqui não faz parte da administração pública, tá bom? O que vai fazer parte da administração pública é essa estrutura aqui. É a estrutura no qual o ente federativo, através de uma lei, cria ou autoriza a criação de uma nova estrutura. Perceba que é a lei criando uma nova estrutura, que vai ter como cabeça o ente federativo. Então há sim uma continuidade no âmbito da administração pública. Só que aqui a administração pública, olha, indireta. Olha a definição. As atividades públicas podem ser desempenhadas diretamente pelos entes federativos, e aí você estudou, a administração direta, prestação centralizada, ou em determinadas situações podem ser transferidas a particulares, através de contrato, descentralização por delegação, isso aqui não é administração direta, ou entidades especializadas criadas por lei, no âmbito da própria administração pública, responsáveis pela execução de determinadas atividades. A administração pública indireta. Qual é a base de estudo? Decreto-Lei 200 de 67. Você vai encontrar muita informação pertinente. Não vou entrar no mérito de leitura de legislação. E mais para frente eu ainda vou falar sobre a lei das estatais, mas aqui de forma geral, esse decreto vai te dar um direcionamento sobre essas entidades administrativas. Os personagens da administração pública indireta, você lembra que a administração pública indireta ela é marcada por novas pessoas jurídicas. Essas novas pessoas jurídicas são chamadas de entidades administrativas. Então, o ente federativo, agora eu vou resumir, né? Você sabe que essa ramificação aqui forma a administração direta. Quando o ente federativo visualiza a necessidade de uma nova estrutura e, através de lei, busca essa nova estrutura, você tem a descentralização por outorga, que forma a administração indireta. E os personagens dessa administração indireta são chamados de entidades administrativas. São 4. Existem outras subsidiárias, mas eu vou trabalhar essas 4, que é o que é praxe na cobrança de concurso público. Eu posso falar até um pouco mais sobre subsidiárias quando eu tratar das empresas estatais, mas foca aqui. Você vai gravar isso aqui pelo mnemônico FASE. Fundações públicas, o F de fundações, empresas públicas, E de empresas, autarquias, A de autarquias e sociedade de economia mista. S de sociedade. Então, fase são as 4 entidades administrativas. F de fundação pública, A de autarquia, S de sociedade de economia mista e E de empresa pública. E aí tem um outro macetinho, que eu utilizei isso lá no início da minha faculdade e funciona até hoje. Aqui você tem um medo. Ficou horrível, né? Na administração direta,
você tem um medo. Deixa eu reduzir isso aqui. Medo é um outro mnemônio. Medo tá com U, é errado mesmo. Municípios, estados, Distrito Federal e União. E aí eu gravei uma frase que pode servir para você. O medo descentraliza a fase por lei. Eu nunca mais esqueci. O medo, os entes federativos, medo, descentraliza a fase. Então, a fase é uma forma de descentralização do medo. Lembra que o ente federativo, ele, através de lei, ele gera essa descentralização por outorga? Então, o medo descentraliza a fase por lei. Ficou assim, foi. Até hoje eu falo de forma automática. O lei ficou escondido? Então aqui é por lei. Só a minha letra é essa maravilha aí, tá? Por isso que eu coloco até algumas coisas escritas aqui, porque é trágico. Então, beleza. O que você precisa saber para fins de concurso sobre a administração direta? Ela possui algumas características. A primeira, você já visualizou que todos esses personagens da administração direta, fase, lembra do meu mnemônico? Fase. Essas 4 entidades possuem personalidade jurídica. Então, elas são responsáveis por contrair obrigações, por responder, por ter direito a deveres, obrigações. Isso é responsabilidade, a grosso modo. No direito civil a gente estuda com forma mais técnica, mas entenda que quando se fala em personalidade, a figura pode responder por direitos e deveres. Os órgãos, por exemplo, eu vou falar mais à frente, não possuem personalidade. E aí qualquer responsabilidade que incida sobre uma conduta do órgão vai lá para cima no ente federativo, porque o órgão ele é só uma fração de competência do ente federativo. As entidades administrativas não. Possuem uma estrutura complexa porque possuem personalidade jurídica. Segundo ponto, dependem de lei. Você lembra que a descentralização por outorga, ela deriva do quê? De uma lei. Então, o ente federativo, através de uma lei, ele vai criar, e eu vou te mostrar a diferença mais para frente, ou vai autorizar a criação dessas estruturas, dessas entidades administrativas. Mas todas elas, sem exceção, dependem de lei. Qual que não depende de lei? É lá na descentralização por delegação, é contrato. Essa estrutura não vai fazer parte da administração pública. E aqui, uma atenção. Dentro da administração direta, vamos lá, você tem um ente federativo, você possui os órgãos, certo? Órgão 1, órgão 2, órgão 3. Essa estrutura aqui, ela é hierarquizada. Você consegue ver que é uma estrutura que tem um padrão aqui de hierarquia, é uma estrutura ramificada no padrão hierárquico. Essa estrutura da administração envolvendo o ente federativo e o órgão, ela tem uma característica de subordinação. Então, os órgãos estão subordinados aos entes federativos. O órgão, ele é uma fração de competência do ente federativo. Ele não é uma pessoa jurídica. Ele é uma fração de competência. Então, ele está subordinado dentro dessa estrutura do ente federativo. Então, a Secretaria de Saúde, se ela se ramifica e coloca ali dentro postos de atendimento, hospitais, são órgãos. Um hospital é um órgão, um posto de atendimento é outro órgão. O hospital e o posto de atendimento, posto de saúde, estão subordinados à Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde está subordinada ao ente federativo, um estado, um município. Essa estrutura da administração pública, no qual os órgãos da sua relação com o ente federativo, essa estrutura é marcada pela subordinação. Em relação às entidades administrativas, aqueles personagens que são criados,
aquelas novas estruturas. Então, essas novas estruturas aqui, objeto da descentralização, essas novas estruturas, elas não estão subordinadas aos entes federativos. Então aqui, fase, lembra da fase? Isso aqui é o quê? A ADM indireta. Essas estruturas, elas não estão subordinadas. Por quê? Porque são novas pessoas jurídicas, são novas estruturas. E aqui a gente vai falar que o que há, a relação que há da fase das entidades administrativas, da administração pública indireta em relação à administração direta, não é subordinação, é vinculação, o nome correto. E aí você pode encontrar na prova outros nomes: controle finalístico, supervisão ministerial, tutela administrativa. O que você precisa entender é que não há hierarquia da estrutura da administração indireta em relação à estrutura da administração direta. A hierarquia é só do órgão para a pessoa jurídica, não entre pessoas jurídicas distintas. A administração direta, ela está vinculada, a administração indireta, fase, esses personagens estão vinculados à estrutura do ente federativo, da administração direta. E por que vinculação? Por que supervisão ministerial? O ente federativo, ele vai só verificar se as entidades, fase, estão cumprindo o seu papel atribuído dentro da lei. Então, se a lei disse, olha, entidade administrativa, você vai ficar responsável pela exploração de uma atividade econômica de petróleo. O ente federativo, ele só vai verificar, lá a União, ela vai verificar se essa entidade está cumprindo o seu papel, suas atividades que foram determinadas em lei. Não é uma relação direta de subordinação, não há remessa de ordens diárias, não há mandos e desmandos. Isso é característica de uma estrutura subordinada. Na vinculação não existe esse fluxo de comando, não existe esse fluxo hierárquico. Beleza? Falando aqui de órgãos, você lembra que os órgãos, vou desenhar, então vamos imaginar aqui o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é um ente federativo que possui personalidade jurídica. E aí o Estado de São Paulo tem a sua Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança Pública. Esses centros menores de competência, essas frações de competência que derivam do ente federativo são os órgãos. Característica dos órgãos: são criados pela desconcentração. E aí você não pode mais confundir com descentralização. Descentralização é a criação de uma nova pessoa jurídica. Órgão não possui personalidade jurídica, sem personalidade jurídica própria. A personalidade jurídica do órgão se remete à personalidade jurídica do ente federativo. Beleza? E aqui uma atenção que eu vejo muita gente errando, eu vejo muito professor passando por cima. O órgão, ele não é exclusivo da administração direta. Por que que não é? Olha aqui. Eu falei para você que o órgão é a fração de competência de uma pessoa jurídica. No nosso exemplo aqui, essa pessoa jurídica é um ente federativo. E ele pode ir fracionando suas competências aqui, ó, em centros menores. Mas, olha aqui para mim. Vai lá na fase. Fase. As entidades administrativas da administração pública indireta. Elas não são pessoas jurídicas? Possuem personalidade jurídica. Então, imagine, por exemplo, deixa eu mudar a cor aqui. Imagine uma empresa pública, que é aqui o E da fase. Uma empresa pública. Os Correios. Correios, pessoa jurídica, tem personalidade jurídica. Só que nos Correios, a empresa pública ela também precisa fracionar as atribuições dela. Como? Ela precisa de um setor de pagamento, um setor que vai fazer o pagamento de servidores, que vai controlar a folha de pagamento. Ela precisa de um setor de RH, um setor que vai verificar vacâncias, um setor que vai verificar os direitos e deveres dos servidores. Ela precisa de um setor de aquisições e compras. É necessário que os Correios tenham aquisições de bens, aquisições de veículos. Você concorda comigo que isso aqui também são frações de competência?
é a mesma coisa. Aqui o órgão, ele faz parte também da estrutura da administração direta. Você precisa entender que o órgão é fração de competência de uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica pode ser tanto um ente federativo quanto uma entidade administrativa. E aqui o processo de criação desses órgãos também é desconcentração. Desconcentração não é algo privativo dessa estrutura aqui da administração direta, mas desconcentração é o fluxo de criação de órgãos, independente de ser da estrutura da administração direta ou da administração indireta. A criação de órgãos, ela pode acontecer em qualquer das duas estruturas. A verdade é que o órgão ele deve ser fração de competências de quem possui personalidade jurídica. Aqui no FASE, fundações públicas, autarquias, sociedades economistas, empresas públicas são pessoas jurídicas e elas podem fracionar suas competências, suas atribuições aqui em centros menores. Então você precisa entender isso aqui. Os órgãos públicos, eles integram tanto as estruturas das pessoas jurídicas de direito público, os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal, municípios, como também integram a estrutura interna das entidades administrativas. FASE, falou em entidades administrativas, entidades da administração pública, FASE. Beleza? Um outro ponto que eu tenho para falar com você em relação aos órgãos que caem em concurso. Bom, você já viu que os órgãos não possuem personalidade jurídica. Os órgãos não possuem personalidade jurídica. Então imagine aqui, por exemplo, um órgão, Departamento de Polícia Federal. Então o Departamento de Polícia Federal, ele é um órgão do Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça é um órgão da União Federal, ok? Quem possui a personalidade jurídica aqui? União Federal. Aqui é órgão, não tem personalidade. Aqui é órgão, não tem personalidade. A regra é que, como o órgão não tem personalidade, ele não pode questionar direitos e deveres em juízo. Então, se o Departamento de Polícia Federal tem um contrato de fornecimento de manutenção de viatura, certo? Então, tem uma empresa que é contratada para fazer manutenção das viaturas da Polícia Federal. E essa empresa, por um acaso, não cumpriu com o seu contrato. Não é o Departamento de Polícia Federal que vai ingressar com essa ação judicial. Por quê? O Departamento de Polícia Federal é um órgão. Um órgão. Ele não pode ser titular de deveres, ele não pode ser titular de direitos. Quem vai ingressar com essa ação judicial vai ser aqui, ó, a União Federal, porque é ela quem possui personalidade jurídica. O que você tem que tirar aqui? O órgão, via de regra, ele não possui capacidade processual, porque ele não tem personalidade jurídica. Só que existe uma exceção, e essa exceção cai em prova. Órgãos de cúpula. E aí você vai se remeter lá ao Poder Legislativo. Câmara dos Deputados Federais, Senado Federal, Assembleias Legislativas Estaduais, Câmara dos Vereadores, são órgãos de cúpula dentro da sua estrutura do ente federativo. A nível municipal, a Câmara de Vereadores é um órgão de cúpula. Esses órgãos aqui de cúpula, o STF já se manifestou, e há também uma súmula do STJ, dizendo que esses órgãos de cúpula, eles podem ingressar em juízo com o intuito de defender interesses institucionais. Calixto complexo. Ultimamente tem um debate em relação à instalação ou não de CPMI, CPI a nível federal. E aí o STF já, em algumas oportunidades, disse que era o caso de instalar CPI em uma casa legislativa e em outras situações disse que não era. E eu vi o Senado Federal entrando com um recurso contra uma decisão do STF, questionando o seguinte: o STF, essa é uma prerrogativa minha, sou eu que tenho que decidir se deve ou não deve ser instalado uma CPI, uma CPMI, quando a gente fala do Congresso Nacional. Nesses casos, esses órgãos de cúpula, eles têm a capacidade postulatória, a capacidade processual. Então, eles podem questionar em juízo, independente da participação do ente federativo
Mas por quê? Porque aqui, ó, trata-se de defesa de prerrogativas institucionais. Somente nesse caso. É isso que vai ser cobrado no seu concurso em termos de exceção. Para finalizar aqui o órgão, eu vou falar com você da teoria do órgão ou da imputação volitiva. Existem várias teorias. Você tem que saber qual é a teoria que vai ser cobrada na sua prova, porque teoria da representação, teoria do mandato, esquece isso. Teoria do órgão ou da imputação volitiva é a teoria adotada dentro do ordenamento jurídico. O que diz essa teoria? Imagine um servidor público, você vai ser, por exemplo, um policial rodoviário federal. Você vai fazer autuações na rodovia do indivíduo que ultrapassar o limite máximo de velocidade. Quem está autuando não é o servidor. Quem está autuando é o próprio ente federativo, na figura do seu órgão. Pela teoria do órgão, olha aqui, o agente público, quando atuando no seu dever, o agente público no exercício das suas funções, ele não está ali fazendo vontades próprias, ele não está ali autuando porque ele acha que tem que autuar por livre convicção, mas olha aqui, mas sim porque é uma vontade da administração pública, é uma vontade do ente federativo ao qual ele pertence. Então, pela teoria do órgão, o agir do agente público é o agir do próprio órgão, é o agir do próprio ente federativo. Guarda isso, porque é isso aqui que vai ser cobrado na sua prova. Pessoal, então eu encerro o bloco 2 e no bloco 3 vamos tratar da fase dessas 4 figuras da administração pública indireta.